Hello, students! Na aula de hoje, nós vamos iniciar a nossa unidade número 2, ok? Também do módulo 2, chamada Which Ocean is Larger? Nesta unidade, mais precisamente localizada nas páginas 18 e 19 do módulo 2, certo? Nós vamos observar que aí nós temos um quiz, né? Um programa onde eles têm um quiz entre escolas. E nesse quiz acontecem algumas perguntas relacionadas a comparisons, a comparações entre países, certo? Então, de antemão eu já informo a vocês que nessa unidade nós vamos trabalhar em relação ao vocabulário sobre quiz shows e em relação à questão gramatical, nós vamos ver um pouco sobre as comparisons, ok? E vamos iniciar pela parte gramatical, certo? Language points, você pode inclusive acompanhar essa explicação lá pela página 21, certo? Então aí nós temos os degrees of comparisons. O que são os degrees of comparisons? São os graus de comparação, ok? Are used to describe a person or a thing. São usados para descrever uma pessoa ou uma coisa, ok? Adjectives make the comparison. Remember, adjectives are describing words, ok? Os adjetivos, eles fazem a comparação. E lembre-se que os adjetivos, eles são palavras que descrevem, que dão características a alguém ou alguma coisa, certo? There are 3 degrees of comparisons in English, ok? Nós temos 3 graus de comparação em inglês: equality, superiority and inferiority. Igualdade, superioridade e inferioridade, certo? Agora nós vamos ver cada um desses graus e as suas respectivas características. Ok? Então aí nós temos equality, que é o comparativo de igualdade. So used to describe two people or things very similar. Você vai usar para descrever duas pessoas ou coisas que sejam muito semelhantes. Para você formar uma frase usando essa comparação, esse grau de comparação, se for uma frase positiva, você vai usar as, o adjetivo, e as logo na sequência. Se for uma frase negativa, certo? Uma frase de comparação negativa, você já vai usar as not, no. Not as, ok? Aqui eu troquei, não é as not, é not as, mais o adjetivo, mais as, ok, gente? Então eu trouxe como exemplo para vocês aí. Santarém is as beautiful as Belém. Santarém é tão bonita quanto Belém. É uma comparação positiva, de igualdade positiva, dizendo que Santarém e Belém são igualmente bonitas, certo? A segunda frase, Brazil is not as noisy as India. O Brasil não é tão barulhento como a Índia, né? Já é uma comparação de igualdade negativa, certo? Dizendo que, no caso, a Índia, ela é bem mais barulhenta que o Brasil. O Brasil é barulhento, mas a Índia é um pouco mais, certo? Então eu tô dizendo aí que o Brasil não é tão barulhento como a Índia, certo? É uma comparação negativa, uma comparação de igualdade negativa. Superiority. Used to describe when someone or something that is superior to another. Você vai usar para descrever justamente quando algo ou alguém for superior ao outro, ok? Então, para você fazer sentenças, você tem que observar duas coisas muito importantes. Primeiro, se você tiver um adjetivo longo, ok? Você precisará utilizar antes desse adjetivo a palavrinha more e depois dele o than. Olha o exemplo. China is more modern than Brazil, ok? China is more modern than Brazil. A China é mais moderna que o Brasil. Agora, se porventura você tiver um adjetivo curto, que a gente vai já verificar o que são esses adjetivos curtos, certo? Você vai precisar deixar de lado o more
e acrescentar ao adjetivo, diretamente ao adjetivo, o ER e mantém-se o then logo depois. Olha o exemplo. Oscar Schmidt is taller than Tadeu Schmidt. Oscar Schmidt is taller than Tadeu Schmidt. O Oscar Schmidt é mais alto que o Tadeu Schmidt, ok? Então, vamos às regras. Em relação a adjetivos de uma sílaba, ok? Uma única sílaba, ele é considerado um adjetivo curto, por ter uma só sílaba. Então, nesse caso, você vai acrescentar diretamente o ER ao final, certo? Detalhe, se o adjetivo terminar em E, você não vai acrescentar ER, você vai acrescentar somente o R ao final, ok? E também pode acontecer se o adjetivo for consoante, vogal, consoante, como a gente já conhece, você vai dobrar a última consoante. Olha aqui, smaller, ok? Smaller, você só acrescentou o ER ao final. Warmer, também só acrescenta o ER ao final. Older, ok? Também só acrescenta o ER ao final. Nice, termina com E. Então, para passar para a forma comparativa, nicer, eu só fiz acrescentar o R. E big, consoante, vogal, consoante, eu precisei dobrar o último G e aí sim acrescentar o ER ao final. A segunda regra diz o seguinte: adjectives of two syllables, adjetivos de 2 sílabas, também são considerados adjetivos curtos. Por este motivo, na maioria deles eu também vou acrescentar o ER ao final. Acontece que, se esses adjetivos terminarem com Y, ok? Você vai tirar o Y e acrescentar o IER. Lembrando que antes desse Y tem que vir uma consoante, ok? Aí você tira o Y e acrescenta o IER. Se esse adjetivo terminar com full, com less, com ing ou com ed, certo? Você não vai acrescentar ER, você vai apenas colocar o more na frente, ok? Como é o caso aqui, ó. Narrow, ok? Eu acrescentei o ER ao final. Happy, termina com Y, precedido por consoante. Tirei o Y e acrescentei o IER. Useful, boring, modern, ok? Eu não acrescentei ER ao final, acrescentei o more à frente, ok? São pequenos detalhes que a gente precisa considerar. E no caso de adjetivos de 3 sílabas ou mais, como a gente já viu, certo? Nós vamos acrescentar o more, ok? More, beautiful, more beautiful, dangerous, more dangerous, exciting, more exciting, ok, guys? Agora, dando continuidade às regras, nós também temos os chamados irregular adjectives, que são os adjetivos irregulares. Assim como verbos, nós também temos adjetivos irregulares. E esses adjetivos irregulares, eles mudam completamente quando passados para a sua forma comparativa. No caso aí, o adjetivo good ou well passa a ser better quando na forma comparativa. Bad passa a ser worse. Little, less. Much ou many vira more. Far vira farther ou further. Late vira later. E old passa a ser older ou elder. Ok, guys? Please, memorize this. Memorize, porque isso aí não é questão de regra aplicada, não é questão de tabela. Até possuem tabelas na internet, como essa pequena tabela que eu trouxe para vocês. Mas você não vai estar de posse disso, dessa tabela em alguma avaliação ou em alguma situação que você vá precisar de um adjetivo como esse, certo? Então, trate de memorizar.
Dando sequência aos degrees of comparisons, nós temos aí the inferiority, ok? Used to describe when someone or something that is inferior to another, ok? Então, você vai usar para descrever quando alguém ou alguma coisa for inferior ao outro, né? Nesse caso, você vai usar o less, adjective, than, ok? Então, aí nós temos como exemplo, São Paulo is less quiet than Santarém. São Paulo é menos quieto que Santarém. Isso é fato, né, gente? Bom, então, aí nós podemos conhecer os 3 graus de comparação. Aqui eu trouxe alguns exemplos com imagens para que vocês possam ter um pouco mais de noção da forma de uso de cada um dos degrees of comparisons. Aqui nós temos equality, ok? John is as strong as James, ok? Strong, adjective in positive form showing equality, ok? Nesse caso aí, o adjetivo da forma positiva é o strong, ok? Tá dizendo aí que o John é tão strong, tão forte quanto James, ok? Superiority. Nós temos aí 4 palavrinhas: thin, fat, fast e greed, ok? E aí eu coloquei 4 frases para vocês. A primeira diz a seguinte: Timon is thinner than Pumbaa. A segunda frase: Pumbaa is fatter than Timon. A terceira: Timon is faster than Pumbaa. E a quarta: Pumbaa is greedier than Timon, ok? Observe aí que todos eles sofreram o acréscimo, todas os 4 adjetivos utilizados nas frases sofreram a inserção do ER no final, certo? Por conta das regras. São adjetivos curtos, certo? Por este motivo não trazem o more na frente e aplicou-se a regra para cada um deles, considerando suas características, a regra de acrescentar o ER ao final, mantendo-se o than logo depois. E por último, oh so sorry. Por último, nós temos inferiority. The dog is less aggressive than the lion. O cachorro é menos agressivo que o leão, certo? Então, sempre tenha com você que a comparação ela vai ocorrer entre 2 coisas ou 2 pessoas, certo? Se for de igualdade, é tanto quanto, superioridade mais que, e inferioridade menos que. Então, igualdade, as, adjetivo, as. Superioridade, more, adjetivo, than. Ou aplicação da regra ER ao final, e o than. Inferioridade, less, adjetivo, than. Ok, guys? Então, agora que eu já fiz a explicação para vocês, certo? Sorry. Você vai para as páginas 25, 26 e 27. Nessas 3 páginas, nós temos questões que irão trabalhar justamente as informações que lhes foram repassadas nesta aula. Então, você vai praticar o que foi trabalhado aqui. Você pode, inclusive, voltar essa aula quantas vezes você quiser na questão das regras para tentar entender melhor. E também nós vamos ter um momento de tirar dúvidas sobre o que você está assistindo aqui, ok? Então, na questão 1, ok? Aí lá na página 25, professora, é para fazer a questão antes dessa? Não, é somente a partir da questão 1. Na questão 1, ok? Você vai usar as palavras que estão dentro da caixa vermelha, ok? As expressões, porque elas já estão compostas aí como adjetivos
como expressões de superioridade, de inferioridade, de igualdade. Então, você vai ter que analisar as frases para completar com as expressões mais adequadas aí na número 1. Ok? Na número 2, você vai formar frases, ok? A número 2, ela começa com o exemplo na página 25 e dá sequência aí na página 26, ok? Então, você vai formar frases analisando os símbolos que foram dados nas próprias frases, certo? Nas próprias palavras. Por exemplo, aí na letra B, você tem these calculators, igual, sophisticated, those computers. Então, você vai ter que observar o símbolo. É uma frase comparativa de igualdade, de inferioridade ou de superioridade. E aí, você vai ter que formar uma frase de acordo com o que o símbolo está ali indicando, ok? Utilizando as palavras que aí estão. Sigam como exemplo a letra A. A letra A tem aí my sister equal beautiful your cousin. E formou-se a seguinte frase. My sister is as beautiful as your cousin. Por que eu coloquei as beautiful as? Porque está me sinalizando com esse sinal de igual aí, que é uma frase de comparação de igualdade, certo? Então, eu tenho que dizer que, no caso, a sister é tão bonita quanto a sua prima, certo? Questão número 3. Aí, na questão número 3, você vai formar frases relacionadas às imagens, certo? Utilizando frases de igualdade. Você vai formar frases de igualdade, seja positiva ou negativa, de acordo com o que está colocado na imagem para vocês, certo? Então, aí você vai usar as, adjetivo as, ou not so, adjetivo as, ok? Então, aí na letra A nós temos girl, not, happy, boy. São as palavras que foram dadas. E formou-se a frase. The girl is not so happy as the boy. É esse exemplo que você deve seguir para formar as frases seguintes. Na questão número 4, página 27, você vai escrever 3 frases comparando a sua cidade com alguma outra, ou seja, você vai comparar Santarém com alguma outra cidade que você queira, usando as palavrinhas da caixa. Beautiful, noisy, interesting, ok? Polluted, já tem, ok? Já foi colocado como exemplo. Então, você vai formar 3 frases usando beautiful, noisy, interesting. Beautiful, bonita, noisy, barulhenta, interesting, interessante. E, por último, na questão 5, você tem aí 2 quadros, certo? Um quadro relacionando animal e velocidade e o outro quadro relacionando animal e expectativa de vida. Você vai observar este quadro e vai também observar as frases que foram dadas nas letras A, B, C, D e E. E deve marcar um X apenas nas frases que você considerar incorretas, ok? Então, a frase que você marcar como incorreta, você vai depois reescrevê-la corretamente. Você vai escrever do ladinho aí da frase que você marcou como errada, você vai escrever qual é a forma correta dela, certo? Lembrem-se de registrar essas atividades e me mandar. Ok, guys? See you! Bye, bye!